Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos explorar uma das ferramentas mais visuais e estratégicas do sistema Acionista Net, que é o histograma do raio-x das empresas, que é uma funcionalidade criada especialmente para investidores que buscam uma leitura rápida e comparativa da evolução financeira de empresas listadas na bolsa, com base em dados sólidos e organizados de forma gráfica. Se você atua no mercado com uma visão profissional e precisa tomar decisões baseadas em fundamentos, esse vídeo é para você. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar dos principais objetivos do Acionista Net, porque tudo o que o sistema oferece gira em torno dessas três finalidades que, quando elas são compreendidas, fazem você perceber o verdadeiro poder dessa plataforma. Primeiro, o Acionista Net é uma ferramenta robusta de administração de carteira de ações. Então, ele permite o controle completo sobre as suas operações com uma organização por corretora, por ação, com registros individuais e totalizadores em tempo real. Isso significa que você não só acompanha os seus ativos, mas também entende o impacto exato de cada movimentação na sua carteira. O segundo pilar é a calculadora do imposto de renda, que é um dos grandes diferenciais do sistema. E todos os dados lançados ao longo dos meses, sejam compras, vendas, dividendos, juros ou bonificações, são automaticamente considerados para o cálculo do imposto de renda, com geração de relatórios prontos para declarar e sempre de acordo com a legislação vigente. E por fim, o terceiro grande objetivo são as estatísticas administrativas que fazem do Acionista Net mais do que uma planilha online. Ele é uma central de inteligência. Aqui você acompanha a performance dos seus ativos, compara a evolução patrimonial, analisa os balanços das empresas listadas e verifica os resultados instantâneos com gráficos, indicadores e projeções organizadas. E é justamente dentro desse terceiro objetivo que entra o foco do vídeo de hoje, que é o histograma do raio-x das empresas listadas. Essa funcionalidade pode ser acessada de duas formas, que é diretamente pelo menu de informações de apoio, clicando em raio-x, ou ao abrir o gráfico de cotações de uma empresa e selecionar a opção de análise por histograma. E assim que você entra, é possível escolher a empresa e o papel. Por exemplo, aqui na nossa tela nós temos a Bradesco com o código BBDC4 e o sistema vai carregar automaticamente os dados contábeis. Logo de cara, a interface já se mostra prática e altamente funcional, e você pode alternar entre dois modos de exibição, que é por período ou por ano fechado. No nosso caso, nós optamos por exibir o período de 12 meses, o chamado 12M, né, que mostra os dados acumulados ano a ano, baseados no regime da competência da empresa. Agora observe o gráfico. Cada grupo das colunas representa um período, e cada cor representa um dado contábil. Em verde claro, a gente tem a receita líquida, em lilás nós temos o lucro líquido, em azul o patrimônio líquido, e se tiver em rosa é a dívida líquida. Esses são 4 dados que permitem uma leitura panorâmica da saúde financeira da sua companhia. Vamos analisar um pouco mais de perto. No exemplo da Bradesco, a gente vê que a receita líquida apresentou uma evolução significativa de 12M de 21 para 12M de 22, saltando de um patamar intermediário para um novo pico de receita. Já o lucro líquido, embora seja visualmente menor, acompanha com certa consistência o crescimento da receita. O patrimônio líquido também mostra uma trajetória de crescimento estável, e isso é sinal de que a empresa está reinvestindo parte dos lucros e mantendo o valor principal elevado. É importante observar também o comportamento conjunto desses dados. Um crescimento de receita sem crescimento do lucro pode indicar aumento de custos. Já um lucro crescente com patrimônio líquido estagnado pode apontar problemas na política de reinvestimento ou de distribuição de dividendos excessiva. E é por isso que o histograma do raio-x se torna tão essencial, porque ele entrega uma análise fundamentalista condensada em segundos. E o melhor, sem precisar abrir e interpretar dezenas de relatórios financeiros. O Acionista Net já faz essa extração e essa consolidação para você. É o tipo de dado que outras plataformas exigem planilhas, cálculos e até códigos em Python. Aqui está tudo integrado. Mas voltando ao gráfico, repare que os valores estão sempre exibidos na escala K, que é milhares de reais, e que você pode imprimir esse histograma para arquivar, apresentar ou estudar offline. E esse recurso visual é extremamente útil para reuniões com sócios, clientes ou simplesmente para documentar a sua tese de investimento.
Vale ressaltar também que o botão de raio-x pode ser clicado novamente a qualquer momento para mudar o tipo de visualização. E se você quiser estudar outra empresa, é só selecionar outro código de ação no campo superior. E em segundos, o sistema carrega as colunas com base no histórico da nova companhia. Além disso, as atualizações são constantes. Os dados eles vêm direto dos balanços publicados pelas empresas e assim que tem uma nova divulgação, o gráfico é ajustado automaticamente. Isso é essencial para manter a sua análise atualizada sem depender de sites de terceiros. Esse tipo de análise se torna ainda mais relevante quando você cruza esses gráficos com a movimentação das ações na sua carteira. Então vamos supor que você tenha ações da Bradesco, como o nosso exemplo, e ver o gráfico de preço isoladamente pode te mostrar que a ação caiu nos últimos 12 meses. Mas quando você olha o histograma, você percebe que a receita cresceu, o lucro se manteve e a dívida não aumentou. Então isso pode indicar uma oportunidade de compra, porque o mercado pode estar subprecificando a ação. Ou ao contrário, né? Às vezes o preço está subindo, mas o lucro está caindo trimestre após trimestre, enquanto a dívida sobe. Então essa divergência entre o preço e os fundamentos é o tipo de sinal que você só percebe com ferramentas assim. E o mais interessante do raio-x do Acionista Net é que ele está disponível para todas as empresas com dados públicos, não só as que você já investe. Isso permite que você monte uma watchlist, né, baseada em fundamentos, filtrando as empresas com histórico consistente e descartando aquelas com fragilidade contábil. Para quem é acionista, gestor ou investidor profissional, essa funcionalidade economiza horas de leitura de relatórios. E para quem está se profissionalizando, é uma forma excelente de visualizar e entender os impactos dos dados contábeis no valuation de uma empresa. Então, se você ainda não explora o histograma do raio-x no seu dia a dia, comece a usar. Compare as empresas do mesmo setor, analise como elas se comportam em crises, como se recuperam e quais mantêm consistência nos principais indicadores, porque isso vai elevar a sua análise a outro nível. E como eu sempre reforço, o acionista não é só um sistema de controle, ele é um aliado estratégico dos investidores, oferecendo ferramentas reais de gestão, inteligência e eficiência, seja para organizar sua carteira, calcular o seu imposto ou tomar decisões baseadas em fundamentos. O acionista está aqui para isso. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outros profissionais de finanças, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A cada vídeo, nós vamos nos aprofundando em uma funcionalidade nova para te ajudar a dominar o sistema por completo. Até o próximo!